Lula diz que não haverá GLO nas favelas. Renan Santos comenta. Eu não quero as Forças Armadas, sabe, na favela, brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas. E enquanto eu for presidente, não tem GLO. Eu tenho certeza que não. Assim, eu tenho certeza que não haverá nenhuma GLO quando o Lula for presidente. O Lula não entende que o Brasil deve declarar guerra ao crime organizado. Ele não acha que as Forças Armadas devem ser usadas pra derrotar esse grupo político invasor. É simplesmente porque o Lula já negocia com o grupo político invasor. Basta ver que ministérios do Lula recebem ONGs e recebem gente ligada tanto ao Comando Vermelho quanto ao PCC. E na verdade o grupo político dele, posso citar aqui a Aniele Franco, tem uma relação muito cabulosa com eles. Inclusive, já citada pelo PCC. Então, ele não vai mandar o exército, porque é mais fácil ele mandar, na verdade, o exército pra punir a gente e proteger eles. Porque o Lula é um aliado político deles. O Lula é um aliado... Eu tenho que tomar cuidado, né? Porque o Lula botou a Polícia Federal atrás de mim, né? Mas, vamos lá, dane-se, bote duas vezes. O Lula é um aliado político do crime organizado. O Lula é, até porque o PT é uma quadrilha também, é um crime... E não quero parecer um tiozão de direita. Ah, o PT é uma quadrilha. Mas sim, cara, eles são também uma facção criminosa e eles têm no crime organizado uma espécie de um aliado conjuntural. Vamos continuar ouvindo. Eu fui eleito para governar esse país e vou governar esse país. Agora, o que eu determinei é que a aeronáutica pode reforçar o policiamento nos aeroportos, é que a Marinha pode reforçar o policiamento nos portos brasileiros, porque no aeroporto a droga e as coisas que são... Você entende? É tudo paliativo. Todo mundo sabe. Vamos lá, o Lula. Vamos ser honestos. Vocês sabem por que o PCC atua muito forte na Baixada Santista? Porque o PCC escoa via Porto de Santos. O PCC tem submarinos que colocam as drogas em barcos que vão pra Europa, vão pra África. Todo mundo sabe disso. Você tá falando, eu ordenei. Mas você não ordenou nada, cara. Você tinha que estourar toda a boca do PCC na Baixada Santista. O Tarcísio é outro também que, né? Não, o Tarcísio é brabo. O Tarcísio foi lá, pediu uma autorização, matou uns caras ali e ficou por isso mesmo. Todo mundo sabe que o PCC opera ali. Todo mundo sabe, o PCC fatura bilhões. Ai não, eu botei um avião. Não, cara, você tinha que declarar guerra e você tinha que cumprir sua função constitucional de presidente da República e retomar os territórios ocupados pelo tráfico. Você tá descumprindo o seu papel como presidente da República. O território brasileiro tá sendo violado nesse instante. E você fica fingindo que não tá. Então você tinha que pegar as Forças Armadas, normalmente o Exército, e ocupar territorialmente as regiões tomadas pelo tráfico, prender e matar os líderes do tráfico, e aí reinserir aquelas pessoas daquele território ao território brasileiro. E eu digo mais, com cerimônia. Pra mim é o seguinte, vamos supor, tomamos a Baixada Fluminense inteira e as favelas da cidade do Rio de Janeiro. O presidente da República vai em todos esses lugares com o governador e com os respectivos prefeitos, com as Forças Armadas e hasteia a bandeira do Brasil. No topo da Rocinha você tem que hastear uma bandeira do Brasil. Tum! Tomado! Aqui pertence ao Estado brasileiro. Monte uma puta de uma base militar e monte uma puta de uma escola. Uma puta de uma escola exemplo, feita com iniciativa privada, pica. E aí você vai fazer a desnazificação daqueles meninos e meninas que moram lá. O que é desnazificação? Ó, lembra do Oruan? Tá proibido. Você vai estudar pra caramba, vamos ralar, você vai ter uma puta de uma merenda, você vai ter uma puta do ensino. Tá proibido, qualquer um que fez apologia aqui, todos os símbolos ligados ao tráfico serão destruídos. Pum, retomado. Vai lá pra Belfort Roxo, mesma coisa. Plum, um a um. A função do presidente da República é ficar hasteando bandeira em território retomado, até retomar tudo. Então, óbvio, você nem sabe o que você tá falando, você é um débil mental. Você é um imbecil, você é um cretino, cara. Então, você não entende a gravidade, você entende tampouco a postura que um presidente da República tem que ter. São em quilos. Nos navios são em toneladas, ou seja, são containers com 30, 40 toneladas. Mas a gente não vai fazer nenhuma intervenção como já foi feita, sabe, pouco tempo atrás. Bom saber. Eu não gostaria que você fizesse isso, Lula. Eu não quero que você seja reeleito também. Vamos lá. Em que se gastou uma fortuna com o Exército do Rio de Janeiro e que não resolveu nada. Não resolveu nada porque o governo Temer, né, oriundo, pai da Constituição de 88, MDB, não entende o que precisa ser feito. Eles achavam que é um negócio pontual. Não. É uma declaração de guerra, o Brasil tá em guerra. Guerra! O Brasil tá em guerra igual a Colômbia tá em guerra. Esses caras dominam, igual o México tá em guerra, esses caras dominam um pedaço do território brasileiro. Cacete! É guerra. Vamos tomar aquilo lá. É impossível que o Estado brasileiro não disponha de forças pra fazer isso. O Salvador fez. É guerra. Vamos lá. Pois bem, ontem a Amanda lançou uma frente parlamentar mista, né? Que ela inclui, todas as câmaras de vereadores, inclui Senado, inclui
Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas. O Moro mandou vídeo e tal, teve a presença de muitas autoridades, vereadores de vários lugares do Brasil inteiro, e a gente lotou não apenas essa sala, mas tiveram que abrir 4 outros mini auditórios dentro da Câmara dos Vereadores para que eles pudessem assistir remotamente, dado o número de pessoas, tá? Então, sim, cara, às vezes a gente fala, pô, estamos crescendo, não estamos? Sim, estamos crescendo. Fico muito orgulhoso, assim, de saber que a gente tem um timaço desses. A Amanda apresentou uma série de projetos. Gostei muito do bate-bola entre o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o Kim Kataguiri, porque eles estão falando muito da parte de tecnologia e inteligência, o uso de inteligência para ficar fazendo o enfrentamento ao crime. Eles citaram o Smart Sampa, e eu achei que foi importante, que depois eu até discursei, eu falei disso. Falei, olha, né, tem gente que vem falar de inteligência, né? Ah, vamos usar a inteligência para combater o crime. Pois bem, então com o Smart Sampa, que é uma iniciativa super legal de usar câmeras para ficar pegando banho. Então, assim, você faz um reconhecimento facial de uma pessoa, se aquele reconhecimento facial, aquela pessoa cometeu um crime e tá perseguida pela polícia, ela é localizada, a GCM é enviada, o cara sai detido, né? E eles estão pegando muita gente por conta do Smart Sampa. Isso é o uso da inteligência, e adivinha, o movimento de esquerda, você pode pegar, o Riso deve ter matéria no Google, estão falando que o Smart Sampa e o sistema de reconhecimento facial é racista. Quê? Como é que é? Racista? Sim. Então, assim, às vezes as pessoas que falam que precisa de inteligência pra combater o crime, quando vem uma iniciativa que usa a inteligência pra combater o crime, eles são contra a iniciativa. Aí você, entendi. Eu já entendi onde vocês querem chegar. Vocês não querem inteligência. Na verdade, vocês não querem combater o crime, né? Então, vamos mudar as coisas aqui. Vocês não querem combater crime nenhum. Vocês só querem bandido solto. Eu fui muito cuidadoso pra não falar palavrões, mas eu basicamente falei o que eu acho para pessoas, autoridades, para forças policiais, e o que aconteceu é que todo mundo concordou. Na real, todo mundo concordou. E eu tô começando a ver pela primeira vez, e a gente já viu até o Xandão falar isso, ocupação territorial. A gente tá vendo o termo ocupação territorial surgir no debate sobre isso. E isso não era natural. Antigamente, quando falava-se em criminalidade, falava-se já em facção nos anos 90, né? Porque o Comando Vermelho já era muito famoso já nos anos 90. Mas falavam dessas coisas dentro de determinadas premissas ali, né? Que eram as premissas pós-Constituição de 88, pós-ditadura militar. Você tinha assim, a polícia teve o famoso esquadrão de morte nos anos 80, nos anos 70, que matava gente, matava isso, matava aquilo, beleza, então violações de direitos humanos, os porões da ditadura, o DOPS. Então isso ficou marcando muito a cabeça da galera. Só que São Paulo, especialmente São Paulo, passou por uma onda de criminalidade bizarra nos anos 90. E essa onda de criminalidade teve depois um momento que pode parecer estranho, que foi um momento central, que foi não a criminalidade nas ruas, mas a criminalidade na cadeia, que foi a chacina lá no Carandiru. Matou um monte de vagabundo no Carandiru. Vieram filme. E aí, como resposta aos maus tratos aos presos no Carandiru, surge o primeiro comando da capital, o PCC, que aí cria uma força política dentro das cadeias, tá? E ali você teve a polícia aumentando a atuação, os governos do PSDB tentando aumentar a atuação da polícia no estado de São Paulo, o PSC criando o monopólio do crime em São Paulo, e aí você teve, na verdade, o PCC usando o monopólio deles em São Paulo pra ter lucro fora do normal, e aí fazer a invasão dos outros estados no Brasil. E aí o PCC levou disputas territoriais contra território do PCC no Rio de Janeiro, do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Em outros territórios, o Comando Vermelho também fez expansão territorial ao longo do Brasil, e o governo brasileiro não se preparou para enfrentar. E o que nós tivemos nos anos 90 foi, como resposta a isso, a ideia de campanhas por paz, né? Vamos pedir paz nas ruas, nós só quero viver em paz, que eu citei ali, que é a campanha do Sou da Paz. Conheço o cara que fundou o Sou da Paz, estudou, não comigo, né, estudou antes que mim, é meu veterano, Denis Misny, foi presidente do Sou da Paz, depois foi trabalhar na Fundação Lehman, é um desses caras famosos que ficam trabalhando nessas fundações com dinheiro gringo, pra gente sabe o que, né, o Sou da Paz recebeu dinheiro, se eu não me engano, da Fundação Ford, que financia a guerra cultural e guerra racial em outros países, e, enfim, na prática, a agenda deles era isso, vamos paz. E aí a agenda de paz terminou com um referendo em 2005, que era o referendo das armas, né, do direito de posse e tal, das armas. A população queria as armas, aí não, mas vamos desarmar, não sei o que, ficou aquela conversa meio mole, o Lula meteu ali um decreto ali, e o assunto não foi mais mencionado por muito tempo. Então, o tema ele foi mudando, né, a forma como ele foi sendo abordado ao longo dos anos. Aí veio esse discurso, que é um discurso que a esquerda queria, e parte do movimento liberal/libertário começou a trazer, que é o vamos legalizar, porque a única forma de você parar com a guerra às drogas é legalizando as drogas, que é um argumento, né, que parte de uma premissa errada, que é a premissa de que o negócio das facções é apenas as drogas. Não, as drogas são o meio pelo qual esses grupos políticos geraram monopólios, né, e tiveram lucros fora do normal, e aí eles fizeram as ocupações territoriais e eles se tornaram donos de territórios. E a gente explica que
o negócio, o grande lance é ser dono do território, quando surge uma resposta política a eles que são as milícias, e essa resposta política começa a fazer ocupação territorial sem precisar de traficar droga. Hoje tem milícia que trafica droga no Rio, pra ser claro, mas eles não precisavam anteriormente. Ou seja, vale muito a pena fazer ocupação territorial, mesmo sem ter o tráfico de drogas como, vamos dizer, uma atividade. Então, a atividade do tráfico de drogas, na verdade, é uma atividade meio. E a atividade fim deles é a ocupação territorial e criação de complexos políticos em setores das periferias do Brasil. E esses grupos, então eles passam a ocupar, que eu cito a ocupação horizontal, a ocupação vertical. Eles ocupam horizontalmente o território e verticalmente as instituições. Então, né, imagina que as instituições, imagina que assim, lá, o governo federal tá no topo, aí você vai descendo, né, toda a hierarquia do judiciário, executivo e legislativo, até chegar nas esferas municipais, né, passando por autarquias, empresas e tudo, né. Essa hierarquia que você vai seguindo até o topo, na base até o topo, é o que eu chamo de invasão vertical. Então eles vão invadindo verticalmente e subindo no topo. Por exemplo, a ONG da Dama do Tráfico rodando em Brasília. E horizontalmente, ocupação territorial. O Comando Vermelho, por exemplo, faz muito mais ocupação horizontal e o PCC faz muito mais invasão vertical. Só que nessas duas coisas você tem um processo de tomada do Estado brasileiro. Logo, pra mim, a única coisa que tem que fazer é matar eles. E aí eu falo isso, aí a galera fala, não, muito bom, saia presidente. É que assim, eu só tô falando óbvio, sabe? Eu não tô falando nada demais, não é uma grande reflexão. Isso é só o óbvio. Nós temos que retirar eles do comando territorial do Brasil. Eles estão tomando muitos marcos do território brasileiro. E por mais que você olhar o mapa, se você olhar assim, né, fazer uma análise, você fala, nossa, são vários pontinhos. Não é que eles têm, 10% do território brasileiro. Não é assim que funciona. Os pontinhos que eles dominam têm uma alta densidade populacional. Eles ocupam regiões, na prática, vamos dizer, muito habitadas. Então você vai pegar a periferia de São Paulo, que o PCC tem comando de várias regiões periféricas de São Paulo. Ora, boa parte da população de São Paulo vive nessas periferias. Boa parte do Rio de Janeiro vive nas favelas e na Baixada. Então se você vai olhar em termos de população, dado que eles ocupam, por exemplo, a região metropolitana de Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador, tudo, você tá falando assim, dezenas de milhões de pessoas vivem sob o jugo do crime organizado. São dezenas de milhões de pessoas. Então você fala, opa, pera um pouquinho. Não, nossa, não sabia que a brincadeira era tão grande. A brincadeira é bem grande. Brincadeira é bem grande. E eu tô falando diretamente. Se eu falar indiretamente, aí o número estoura, né? Porque todo mundo que vive em alguma região metropolitana no Brasil tem que lidar com as consequências do crime organizado na vida delas, certo? Então, gente, isso está afetando os negócios, isso afeta o PIB do Brasil, isso afeta tudo, né? O Orlando Lima, eu acho que ele tá escrevendo sobre isso, não sei se ele já chegou a soltar um relatório, que tem estudos que falam sobre o impacto do crime na economia. O impacto do crime na economia é uma coisa colossal. E o Brasil, que é um lugar que o crime é muito forte, o impacto dele é gigantesco. Uma das coisas que impedem o Brasil de ser um país grande, sério, é o crime. Então, gente, é função do Poder Executivo, né, maiormente do Presidente da República, declarar guerra ao crime e, já que é o comandante em chefe das Forças Armadas, pegar e tomar o território que é brasileiro de direito. Aquelas pessoas que vivem na Baixada Fluminense, que estão vivendo em regiões tomadas pelo crime, aquelas pessoas são brasileiras, certo? Então a função do chefe de Estado brasileiro é resgatar elas, certo? É um resgate. Então ele tem que declarar guerra e resgatar. Você tá entendendo o que eu tô propondo, o que eu tô falando repetidamente? É uma ruptura com várias visões sobre crime que estavam, vamos dizer, se amontoando no Brasil. A visão do sou da paz, vamos pacificar. A visão dos direitos humanos. A visão do vamos colocar na cadeia pra recuperar. Não adianta punir, tem que recuperar. A visão do não, legaliza as drogas. Isso tudo são visões fictícias. Porque o que interessa aqui é, nós temos que destituir o comando que essas facções têm sobre regiões do Brasil e eliminar eles verticalmente, ou seja, horizontalmente, se tomar os territórios, e verticalmente, tirar todo mundo que está infiltrado deles dentro do Estado brasileiro. Vocês vão descobrir promotor, vocês vão descobrir juiz, vocês vão descobrir delegado de polícia. Gente do céu, pô, eu preciso falar uma parada pra vocês. Eu já contei essa história aqui. Eu já fui achacado por policial civil, tá? Da Narcóticos de Jundiaí. Cito o nome, tá? Cito o nome porque eles achacaram, botaram droga na empresa do meu pai, prenderam meu pai e me achacaram. Eu prendi eles. Antes de fundar o MBL, eu prendi esses filha da puta. Ricardo, um dos policiais. Tá? Prendi, cita o nome, quero que vão tomar no cu deles. Prendi. Eles trabalhavam com os traficantes. Então, cara, policiais civis trabalhavam com traficantes sim. Isso acontece, galera. Então, você tem que pegar esses caras que estão infiltrados, você vai pegar eles verticalmente, e você tem que pegar horizontalmente também, que é a ocupação territorial. Isto eliminou isso. Penas. Aí depois, assim, você declara guerra, aí depois você vai ter penas duríssimas. Você tem que ter um estado meio que quase de terror pós-guerra, em que tem uma regra nova aqui. Acabou a putaria. Roubou um carro, mano, prisão, 40 anos na cadeia.
50 anos na cadeia. O cara tem que, assim, não, meu Deus, melhor eu trabalhar e tal. Aí beleza. Aí você começa a inserção daquelas regiões, igual o que fizeram, sabe, assim, se a gente muda a mentalidade, a gente entende assim, a Alemanha Oriental ficou sob comando comunista por muito tempo, caiu o Muro de Berlim, o que a Alemanha Ocidental fez? Recuperação econômica da Alemanha Oriental e integração da Alemanha Oriental ao território da Alemanha Ocidental, uma ocidentalização da Alemanha Oriental. É o que a gente vai precisar fazer, a gente tá recuperar, eu recuperei a Baixada Fluminense inteira, tá, como é que eu coloco essas pessoas inseridas dentro do Estado brasileiro de verdade, e eu permita que elas se insiram economicamente e passam a viver, e a gente jogue essas pessoas pro mundo real e elas sejam tratadas como gente e não como reféns. Puta, isso é um trabalho civilizacional. Vamos urbanizar essas favelas todas? Vamos urbanizar, vamos botar um sistema educacional com muita autoridade, mas muita autoridade, tá? Eu acredito em escolas com presença de polícia e das Forças Armadas, sim. E eu acredito numa ruptura com o modelo educacional nosso também. Vamos fazer isso? Vamos recuperar essa molecada? Vamos. Pô, legal, vamos fazer. E enquanto isso, esse presidente tem que também derrubar todos os privilégios da elite do funcionalismo, resolver o orçamento brasileiro para dar um choque de produtividade, para que aumente os investimentos, por exemplo, em infraestrutura, estradas, energia e tal. E aí o Brasil começa a crescer economicamente. Eu acho que se você mexe esses pauzinhos específicos, tá? Esses pauzinhos, o Brasil que tá numa rota de ser um país bosta, um país, tipo um país merda da América Central, um país merda da África, o Brasil entra numa rota de ser um dos grandes países do século XXI. Ele entra na rota. Mas ele precisa resolver isso rápido. E é rápido. E começa com o crime. Tudo começa em destruir o crime organizado. É isso. Gostou? Assista ao vivo no canal MB Live TV no YouTube. E se quiser ver mais cortes como este, considere se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.